Boa tarde, queridos ouvintes do programa Viver Bem. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, e todos os domingos aqui no programa juntinho de vocês. E muito agradecida, muito grata por você, ouvinte da Rádio Catedral, nos permitir estar juntinho aí de você que está no seu trabalho, de você que está com seus amigos ou até mesmo em casa fazendo aquele almoço gostoso para a família, não é mesmo? Então é sempre uma grata alegria estar em todos os domingos para que possamos refletir como viver bem a vida que a gente tem. Em todos os domingos estou com um amigo, um convidado, um profissional da área da psicologia também. E hoje vocês vão amar, ele está sumido aqui do programa, mas aceitou o convite, ele que faz parte do grupo dos psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio, e ele também compõe o time do programa Viver Bem. Antes de apresentá-lo, vou deixar vocês curiosos, antes de apresentá-lo, eu quero convidar a todos vocês para participar aqui com a gente. Anote o nosso WhatsApp e o nosso e-mail. Vou falar, hein? 3231-3560, pode passar suas dúvidas, perguntas e dar até sugestões de temas para futuros e próximos programas. E também o nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Se perder, corre lá no canal do YouTube da nossa Rádio Catedral e procure os nossos programas Viver Bem. Gente, também temos o Instagram, olha quanta coisa boa. O Instagram do programa é PGM Viver Bem. PGM Viver Bem. Então, nossas fotografias, nossos depoimentos, algumas reflexões, você vai encontrar lá no PGM Viver Bem Instagram do programa. Então, o tema de hoje foi muito pedido, talvez por conta do Enem, né? Já sabem qual é o tema? A escolha da profissão. Para refletir sobre esse tema, está aqui comigo nos estúdios da Rádio Catedral o psicólogo Dr. Luiz Paulo, que é da paróquia Santo Antônio, ali pertinho na Pavuna. Boa tarde, Dr. Luiz Paulo. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Catedral. Prazer estar aqui com vocês hoje, tratando desse tema tão importante para o nosso futuro, né? É verdade, Luiz. E agosto começa muito bem, né? E foram tantos os pedidos para falar dessa escolha de ser profissional, dessa escolha da profissão. Gostaria que você começasse, Luiz, primeiro se apresentando, como você já deu boa tarde, você é psicólogo clínico. Sim, sou psicólogo clínico, atendo na Tijuca, atendo também no Valqueire. Ótimo. E trabalho atualmente na assistência social. Ah, bacana isso. Seu CRP, Luiz? Meu CRP 05, CRP do Rio de Janeiro, 13573. Sim, é importante, né? O nosso registro profissional Perfeito. é muito bacana quando a gente pode falar sobre ele, né? Então, o que é ter uma profissão? Poderia contextualizar para os nossos ouvintes, Luiz? Do ponto de vista psicológico, a gente diria que profissão é uma grande parte da nossa identidade. No momento em que a gente começa a se perceber dentro de um mundo onde o mercado de trabalho tem uma influência grande na nossa vida, começamos também com esse dilema de buscar a área onde vamos atuar. E a profissão, ela é mais até do que uma simples atividade laboral. A profissão, ela passa a ser também uma identidade. É aquilo que nos identifica dentro de uma sociedade como um fazer, que não só traz os recursos financeiros para que a gente possa se manter, mas ela principalmente é a nossa forma de se expressar dentro de um mercado de trabalho que exige cada vez mais que a gente tenha essa atividade laboral. Então, conforme a gente vai começando a conhecer as atividades que são inerentes ao nosso dia a dia, começamos também com esse grande dilema, né? O que vamos ser?
Aliás, desde pequeno já Desde começa pequeno. essa pergunta, né? O que você vai ser quando crescer? Há uma certa, vamos chamar de cobrança, né? Uma Sim, certa cobrança positiva, claro, e a começar no seio da família, pai, mãe. Muitas das vezes o profissional ou a pessoa que nos procura na clínica, às vezes chega angustiado. Nós que atendemos adolescentes, né, Luiz? Chega angustiado porque recebe uma certa pressão, né, do pai, da mãe, e a pressão da própria, digamos, do núcleo de amigos, de uma sociedade como um todo, para que ele escolha uma profissão. E aí ele vai nos buscar, nós profissionais da área dessa saúde mental, da emocional, ele vai nos buscar com uma sobrecarga de angústia. O que você pode falar sobre isso, Luiz? Sônia, a busca da profissão ideal, daquela que seria a mais adequada para cada um de nós, ela é sempre muito angustiante, porque ela envolve medos, incertezas, inseguranças, e nem sempre a gente tem aquela certeza do que a gente quer exatamente exercer na nossa vida. Isso porque, principalmente, o autoconhecimento ainda está se formando. O adolescente ainda está num processo de conhecimento do mundo e principalmente o conhecimento de si próprio. Por isso que a gente recebe com muita frequência esses adolescentes, como você mesmo falou, né, angustiados, porque a pressão externa é sempre muito grande, principalmente da família, né, nos dois sentidos. A família, ao mesmo tempo que ela traz o apoio, a orientação, o suporte, ela também traz cobranças, quer definições, quer que aquele jovem já comece a se movimentar em busca da sua formação profissional. E nem sempre o jovem ele está maduro para essa escolha, né? Isso mesmo. Pode falar um pouquinho dessa escolha? Quais são os fatores que mais influenciam? Olha, Sônia, eu diria para você que, como a gente está falando da família, a família é o principal suporte, mas a família também é aquele ponto de conflito para esse jovem. Porque ao mesmo tempo que ele pode ter dentro da família referências profissionais, e muitas vezes é isso que acontece, né? O jovem acaba optando por uma atividade, por uma profissão onde ele já tem um modelo na família. Então é comum você ver famílias, o pai é médico, a mãe é médica e os filhos vão seguir pelo mesmo caminho. É advogado, vamos seguir por esse mesmo Sim, caminho. verdade. E esse jovem ele acaba, de uma certa forma, sendo um pouco pressionado a fazer algumas escolhas que nem sempre são o seu real desejo. Isso gera conflitos internos, isso gera insegurança. Angústia, ansiedade. Será que eu vou causar mágoa nos meus pais se eu não seguir esse caminho? E às vezes eu estou de olho numa outra coisa que eu me sinto mais atraído. E às vezes nem tem, é isso que a prática clínica, né, nos ensina, que nem sempre o jovem, na sua tenra idade, ele já sabe de fato aquilo que ele quer, mas ele recebe essa influência, claro. A família, por amor, ela quer que o jovem responda a uma demanda que muitas das vezes não é do próprio jovem, e sim dele, enquanto o pai que é um dentista, a mãe que é uma médica, enfim, né? Fazendo essa pontuação que você, com muita propriedade, colocou. Né? Então, nem sempre o jovem está preparado. Ele não tem ainda uma escolha definida. Perfeito. Por isso que esse papel da família é muito importante como um orientador. Trazer esse leque de opções, trazer as informações de mercado, informações acerca de quais são as opções que se oferecem, mas principalmente estar atento para quais são as vocações, as habilidades, as potencialidades desse jovem, para que ele possa ter uma escolha onde ele se sinta confortável, onde ele não se sinta cumprindo por um papel que não é necessariamente o papel dele. E tem uma pergunta que chega agora, Luiz, aqui pelo WhatsApp, e você, querido ouvinte, pode participar também com a gente, né? Pelo 231-3560 e também pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Mas chega uma pergunta que a produção nos encaminha, que é interessante.
Você fala da convivência, você fala da família, Luiz, e a pergunta é a seguinte: como a convivência com os amigos atua neste cenário? Bem interessante essa pergunta. Muito interessante e muito pertinente. Exato. Porque é justamente nesse núcleo de amigos que esse jovem consegue descarregar um pouco dessa angústia, porque ele tem uma identificação com outros amigos que têm as mesmas dificuldades de escolha, trocam informações. Então, muitas vezes, um amigo traz uma informação de um núcleo externo, aquele núcleo onde esse jovem está acostumado a conviver, e nessa troca de angústia, nessa troca de informações, começam a surgir novas opções. Abre-se um novo leque para que o jovem possa começar a conhecer que o mundo existem outras opções, existem variáveis nas quais ele pode se identificar e seguir por um outro caminho diferente daquele que a família está trazendo. É fato. E muito interessante tudo isso que você está colocando, doutor Luiz, mas a produção do programa já nos sinalizou que precisamos entrar num intervalo de 1 minutinho apenas. Gente, aguardem aí que voltarei. Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos voltando aqui no segundo bloco do programa Viver Bem, neste domingo abençoado. Gente, recebendo bênçãos todos os dias, e me faz lembrar aqui do convite que a nossa Rádio Catedral nos fez, e a pedido de todos vocês, ouvintes da rádio. A partir de setembro, nosso programa Viver Bem ganha um tempo maior, né? E graças a você, graças sobretudo a Deus e graças à Rádio Catedral que nos fez esse convite, e com muita alegria nós, psicólogos do programa Viver Bem, acolhemos de todo o coração. A partir de setembro, primeiro domingo de setembro, estaremos no ar, num novo horário, a partir das 14 horas até as 15 horas. Não será apenas 30 minutos, e sim 60 minutos, graças a Deus, né, Luiz? Estou aqui com o Dr. Luiz Paulo, que é psicólogo clínico, que é da paróquia Santo Antônio da Pavuna. Ele está respondendo e refletindo, né, sobre o tema a escolha da profissão. Gente, que tema maravilhoso! E Dr. Luiz responde com muita propriedade e leveza as perguntas que estão nos chegando, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, ou seja pela produção. E a produção acaba de nos enviar também mais uma, e tem muito a ver com jovens, né? Claro, há conflitos até existenciais em qualquer idade na profissão, sim. Né? Há conflitos, sim. Nós recebemos em consultório pessoas que não tão jovens, mas jovens ainda, aos 40 anos, buscando uma identidade, um ser feliz, um lugar para ocupar com realização, e se dizendo angustiado na profissão que tem. Então vejam, em qualquer idade, gente, pode-se buscar o sentido do seu trabalho. E para falar sobre esse sentido, sobre essa escolha, a pergunta, Luiz, que nos chega é: qual seria o papel da escola? A escola tem um papel importantíssimo nessa busca da profissão pelo jovem. Algumas escolas, inclusive, elas promovem encontros com profissionais. Algumas escolas fazem aquela chamada dos pais, né? Tragam seus pais para falar sobre a sua profissão, e promovem encontros, congressos, onde aquele jovem pode começar a ter um contato com um profissional que já tem uma prática, que já tem uma realidade, e com isso ampliar o seu conhecimento. Muito importante isso. Porque muitas vezes você fica limitado a uma profissão, achando que a profissão somente tem uma área de atuação. Como nós psicólogos, por exemplo, né? Sim. Temos várias áreas de atuação, um leque que pode ser cada vez mais ampliado com as novas tecnologias, com as novas frentes de trabalho que surgem. E a escola, ela tem esse papel fundamental de fazer com que esse jovem possa ter esse olhar mais holístico, um olhar mais abrangente das
várias das opções diversas. profissionais. E convidar até palestrantes, você, por exemplo, que eu sei, Sim. acompanho há tempos o seu trabalho, né, Luiz? Você é palestrante também, vai em diversas instituições, né? Eu já tive essa oportunidade de ir a alguns lugares para falar sobre essas questões da Sim. escolha profissional. E por falar nestas oportunidades, falamos de jovem, tem uma pergunta aí, vai, né, desse contexto atual do Enem. A pressão do Enem pode influenciar nessa escolha? De uma certa maneira, sim, porque a gente vê que existem algumas escolhas que são tradicionais. A gente acaba tendo uma padronização do leque de oferta de profissões e muitas vezes esse jovem acaba sendo direcionado por essa ou por aquela profissão, porque é a profissão da moda, é a profissão que no momento dá o status, Sim. que dá o melhor retorno financeiro. E o que a gente acaba vendo mais à frente é aquele profissional que está atuando numa determinada área, muitas vezes ganhando bem, mas está frustrado porque não encontra sentido naquilo que está fazendo. Então, além de você estar fazendo o que gosta, que nem sempre a gente consegue, É verdade. o mais importante é que a gente goste do que a gente faz. É verdade, e aí o trabalho deixa de ser trabalho quando a gente ama aquilo que faz, né, Luiz? Exatamente. E poderia falar um pouquinho sobre a orientação profissional e vocacional? O que é isso? É um teste? É um processo? É aplicável em qualquer idade? Pode falar um pouquinho? Olha, eu diria que isso é o fundamental para que a pessoa possa se sentir realizado naquilo que faz. Primeiro porque essa orientação vocacional, que é feita pelos psicólogos, ela proporciona o autoconhecimento, então não se resume simplesmente a uma questão de se aplicar testes. Seria uma coisa muito mecanicista. Na verdade, é buscar dentro de cada um o seu sentido, o seu propósito para a sua vida profissional, promovendo o autoconhecimento, na medida em que a gente pode fazer escolhas com um pouco mais de segurança, um pouco mais de confiabilidade nas nossas potencialidades e nas nossas limitações também, né? Vamos supor que eu resolva, não, eu quero ser lutador de sumô. Aí uma pessoa sensata vai dizer para mim assim, cara, você tem 1,70 m, 65 quilos e não mora no Japão, então vai ficar difícil. A gente tem que ter esse olhar de autoconhecimento que esse profissional da área da psicologia vai nos ajudar a entender esse nosso universo interior para que a gente possa buscar no exterior a nossa melhor realização profissional. Perfeito, Luiz. Muito bacana. E tem uma outra pergunta aqui, muito interessante também. Como os fatores psicológicos atuam na escolha da profissão? Muito interessante essa pergunta. Sim, sim. A gente sabe que, por exemplo, a autoestima é um dos fatores que mais influenciam nas nossas escolhas. Se eu tenho um sentimento de desvalorização, eu nunca vou achar que eu possa ser um bom profissional ou uma boa pessoa em qualquer cenário onde eu esteja. O nível de ansiedade que a gente tem falado muito, né, ultimamente, como a questão da ansiedade tem mexido com a saúde mental das pessoas, é outro fator que influencia bastante. A insegurança, na medida em que eu não posso confiar nas minhas habilidades, eu não consigo fazer uma boa escolha, nem mesmo me sentir confortável com a escolha que eu fiz. Então, acredito assim que, na medida em que a gente promove esse autoconhecimento, essa autoconfiança, a escolha profissional ela vai se tornando cada vez mais uma escolha mais segura. E isso é o que a gente começa a perceber, profissionais que muitas vezes estão frustrados com as escolhas que fizeram. Porque lá atrás não tiveram essa oportunidade de promover o seu autoconhecimento, promover sua autorrealização, primeiro internamente, para depois buscar isso no mercado, buscar isso no exercício da sua profissão. É muito interessante isso que você vem colocando, né? E já que falamos desse lugar do emocional, desse lugar do psicológico,
eu quero te fazer também uma pergunta para refletirmos juntos e ajudarmos os nossos ouvintes, né, que têm seus jovens, que estejam nessa definição de profissão, ou que não seja tão jovem, mas que esteja angustiado na sua atividade laboral. Né? Quais as doenças psicológicas decorrentes de exercer uma profissão somente pelo financeiro, Luiz? Isso a gente também encontra muito na clínica, né? Sim. No consultório. As pessoas acabam focando demais na profissão, buscando fazer com que essa profissão venha suprir certas necessidades básicas, e com isso começa a causar um desequilíbrio emocional muito grande. O estresse, a ansiedade, a depressão são talvez os fatores mais presentes nesse cenário, né? nesse sentimento dessa pessoa que está ali frustrada, porque consegue muitas vezes até o sucesso financeiro, consegue esse retorno, mas não consegue alcançar a satisfação de estar fazendo algo que realmente complementa a sua vida. É verdade, complementa o seu ser enquanto biopsíquico e espiritual. É aquele que encontra o sentido da profissão, o sentido da sua vida, e que enfrenta, que acolhe, enfrenta, vivencia o seu trabalho, sua atividade com amor. Esse é o verdadeiro sentido. Mas quando você fala da frustração, Luiz, para estas pessoas que buscam apenas uma profissão pelo retorno financeiro, me faz também lembrar o que nós vivenciamos na prática clínica, quando profissionais chegam, pessoas, né, adultas chegam com frustrações profissionais e muitos cansados, um sintoma ou uma doença psicológica muito presente atualmente é a síndrome de burnout. Sim, né? sim. Tem a ansiedade, sim, tem o estresse, mas essa está frequente, a síndrome do burnout, porque a pessoa está ali naquela exigência interna de cumprir aquelas 8 horas de trabalho por uma questão financeira, mas ela não está feliz. Exatamente, e começa a entrar num processo de autodegradação. Sim. A pessoa já não tem mais a motivação para se levantar de manhã, para ir para o seu trabalho, chega no trabalho, tudo aborrece, tudo irrita, não consegue se sentir uma pessoa produtiva, e aí esse retorno financeiro acaba sendo muito caro para a saúde mental, né? Sim, é um fato, e um fato bem concreto e bem presente em nossos consultórios, né? E que leva a pessoa a um esgotamento mental. Poderia falar um pouquinho desse esgotamento? Quais as expressões, quais os sintomas? Como nós até, eu sou mãe, sou tia também, ainda não sou avó. Mas como nós também, Luiz, podemos ficar atentos a alguns sintomas dos nossos jovens. Sim. E encaminhá-lo, inclusive, para uma psicoterapia, para uma avaliação profissional. Um dos primeiros sintomas que começa a aparecer é a prostração e o isolamento. Esse jovem entra no processo de entristecimento, começa a se comportar de uma maneira até antissocial. A gente acaba fazendo essa leitura de que é um comportamento antissocial, quando na verdade é um adoecimento que ele não consegue mais manter as suas relações, os seus envolvimentos emocionais, e isso vai causando cada vez mais esse desestímulo, esse afastamento do convívio social. E aí o esgotamento emocional, a prostração, o isolamento vão fazendo com que esse jovem cada vez mais se afaste do convívio social e principalmente do convívio familiar. Isso é um adoecimento muito sério e, como você colocou, né, é preciso buscar essa ajuda profissional, é preciso que a gente intervenha quanto mais cedo, melhor, para que a gente possa trazer novamente o sentido da vida desse jovem. Podemos ajudá-lo, né? E ajudando o jovem, nós estaremos ajudando a nossa sociedade a se tornar humanamente melhor, uma pessoa realizada, uma pessoa feliz num espaço da vida, onde ela vive a maior parte da sua vida, né?
É no trabalho que a gente vive a maior parte da nossa vida. A gente sai bem cedo e volta à tarde da noite, convive pouco, mas se vamos fazer as contas, a gente vive mais dentro do trabalho. Então tem que ser um lugar onde a pessoa encontre um sentido, como você bem colocou, Luiz. Então, quando você fala que uma das expressões é o isolamento familiar, do convívio social, também há episódios de irritabilidade, de depressão, não é isso? Sim. Mas a produção do programa já nos informa, já nos sinaliza que o programa está terminando. Só falta esse um minutinho e que vamos aproveitar para te agradecer, Luiz. Já recebe o convite para voltar no próximo domingo, né? Não podemos perder assim essa sua doação, essa sua entrega ao seu trabalho, que não é trabalho ser psicólogo, para você Muito que eu lhe conheço. pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, pedimos que você possa se despedir, deixando o seu contato e uma mensagem para os nossos ouvintes. Agradeço muito à Rádio Catedral, a você, Sônia, a produção, por esse convite, aos amigos ouvintes. Estamos aqui à disposição de todos. Meu telefone de contato é 96801 5830. E a recomendação que eu diria para cada um de nós: vamos buscar o sentido da nossa vida em todos os cenários, não somente na profissão, mas principalmente na profissão, né? É onde a gente passa a maior parte do nosso tempo e isso tem que nos trazer prazer. É verdade. E já que você falou de sentido de vida, eu quero, com permissão do programa, da produção, dizer que nós aqui, pertinho da rádio, temos a clínica Viktor Frankl, onde é composta por profissionais que todos são aqui, fazem parte do grupo dos psicólogos, que são católicos também, e também são todos especialistas ou especializando na logoterapia, que é a abordagem da psicologia que trabalha o sentido da vida. Então, temos uma equipe com 10 psicólogos, gente. É só procurar aqui mesmo pela rádio e teremos a alegria de poder ajudar. Minha gota para a reflexão da semana é a seguinte: gente, trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. Que todos os nossos atos sejam realizados por amor e com amor. Só assim a gente pode viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.